Olá, eu sou Rosane, doutoranda do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás. Sou orientada pela professora doutora Rosana Uril Monteiro. A comunicação que eu vou fazer tem o título Audiovisuais com diapositivos no Brasil na década de 1970, Arte, Política e Tecnologia. E eu vou falar sobre esses audiovisuais a partir das seguintes obras: Hieróglifos e Bicho Morto, de Paulo Fogaça; Matadouro, de Beatriz Dantas e Paulo Lemos; Natureza, ou Bessa-me Muito, de Luiz Alfonso; Eu, Armário de Mim, de Letícia Parente; Currículo Vitae 1 e Currículo Vitae 2, de Frederico Moraes. Então, a produção de audiovisuais que eu trato é aquela que utilizava a projeção de imagens em diapositivos através do projetor tipo carrossel. E essas imagens eram sincronizadas a sons gravados em fita cassete. Esses sons podiam ser narrações, ruídos, música, ou qualquer tipo de sonoridade, né? Então, até então, esse tipo de projeção imagética ela era restrita ao meio institucional ou educacional. No meio artístico brasileiro, surgiu inicialmente como um modo de realização de uma crítica poética extensiva da prática artística, através do trabalho do crítico mineiro Frederico Moraes, o que ele chamou de nova crítica. E o audiovisual, o primeiro que ele realizou nesse sentido, foi Memória da Paisagem. É importante ressaltar que a produção de audiovisual com diapositivos surgiu num momento conturbado da vida social e política brasileira, decorrente da presença do governo militar, instaurado desde os anos 1964, que atuou através de várias ações arbitrárias e autoritárias, a exemplo da censura, da perseguição, da tortura e da morte, sobretudo a partir de 1968 com o AI-5. Esse ambiente turbulento, cerceador e violento incidiu de forma considerável sobre parte da população artístico-cultural brasileira, levando alguns artistas a produzirem obras muitas vezes cifradas ou veladas para driblar o controle dos censores do governo. Pensando a partir dessa relação entre a produção artística e o meio social e político, que podemos localizar nos audiovisuais Bicho Morto e Hieróglifos, Matadouro, bem como Natureza, ou Bessa-me Muito, um diálogo muito próximo com as questões político-sociais do período. Então, temerosos contra a perseguição e censura, esses artistas moldaram formas visuais que transitavam no campo da linguagem metafórica para aludir, se não denunciar, o estado de censura que pairava sobre a sociedade brasileira naqueles tempos de domínio do governo militar. É nesse sentido que Paulo Fogaça, artista goiano, utiliza no seu audiovisual Hieróglifos a imagem da farpa, que é o fragmento do arame farpado, que é utilizado para cercar, para impedir passagens. Ele é utilizado sobretudo no meio rural, né? Então, essa farpa era utilizada como uma metáfora das restrições da liberdade de expressão e de trânsito imposto pelo governo. E, no meio dessas imagem das farpas, ele coloca também imagens do corpo humano, retiradas de manuais de anatomia, então, aludindo aos corpos vitimados pela violência. Essas imagens elas são acompanhadas pela palavra não dita incessantemente pelo artista numa espécie de recusa daquela situação, daquele contexto social e político cerceador e violento. E em Bicho Morto, ele também reforça sua crítica sobre a violência. São imagens de animais mortos nas rodovias do país, especialmente as que ligam o Rio de Janeiro a Goiás. Os bichos que ali se encontram esmagados pelos automóveis que trafegam são também alusões aos corpos de vítimas da violência e do aniquilamento resultante dos atos violentos do governo. A sonoridade de Bicho Morto é composta por buzinas e freadas de automóveis captadas pelo artista, o que acentua a violência exposta nas imagens. Essas são as imagens de Bicho Morto. Matadouro, de Beatriz Dantas e Paulo Lemos, também carrega indicações daquele contexto de opressão. O audiovisual descreve o processo de abatimento do gado em um frigorífico no interior de Minas Gerais. As cenas são acompanhadas, ora pelas vozes do abatedores, ora pela viola caipira. O abatimento do gado revela sua face cruel
O animal é retalhado e escalpelado. Vísceras e sangue jorram pelo espaço e serve de alimento aos porcos, intensificando o ato cruel do abatimento. Natureza, o Bessa-me-muito, de Luiz Alfonso, inclusive esse título ele é um título que ele utilizou para fugir da censura, porque o título original seria Os Desaparecidos. Ele se passa, as cenas são carregadas de um vermelho profundo, ele se desenvolve em um morro encoberto por um matagal, da cidade do Rio de Janeiro. A narrativa se desenvolve com um sujeito, né, com dois sujeitos anônimos que surgem, sendo que um deles empunha uma arma, uma espécie de fuzil, que logo em seguida é voltada para a cabeça do outro sujeito. Então, a sequência de diapositivos forma uma trama de explicações que alude aos fatos reais que ocorreu dentro do estado castrador que era o Brasil daquele período. A ação no matagal, local de desova de corpos, nos lembra os inúmeros desaparecidos decorrentes dos atos violentos do governo militar. As imagens são acompanhadas pela música Bessa-me-muito, que era um bolero que eles ouviam nos bares que eles frequentavam, e era interpretada pela mexicana Consuelo Velázquez. Mas é importante frisar que, numa visada geral sobre a produção artística brasileira do período, ou sobre a ditadura militar, nem todos os artistas expressaram em suas obras algum tipo de denúncia à situação política do país. Nesse sentido, diferente das obras de Paulo Fogaça, de Beatriz Dantas, de Luiz Alfonso, que foram agora citadas, os audiovisuais Eu, Armário de Mim, de Letícia Parente, e Currículo Vitae 1, Currículo Vitae 2, de Frederico Moraes, eles caminham em outro sentido, articulam outras questões que tangem o universo, por exemplo, da produção de subjetividades. Então, em Eu, Armário de Mim, a artista Letícia Parente insere objetos domésticos como cadeiras, temperos, objetos de culto, papéis amassados, roupas e até mesmo 5 filhos dentro do armário branco. A imagem da artista está ausente e ao mesmo tempo presente pelo intermédio de seus objetos pessoais. As imagens são acompanhadas de uma narração da artista sob a forma de reza, uma espécie de poema cujo refrão é Eu, Armário de Mim. Em Currículo Vitae 1, ele constitui de seriações numéricas. Essas numerações desenham uma espécie de autorretrato numérico do artista, que é reforçado pelo último diapositivo, no qual surge sua imagem em formato 3x4. As sequências numéricas nos levam a pensar em documentos normativos que institucionalizam o ser humano, a exemplo do registro civil. Tal ideia é levada a cabo em Currículo Vitae 2, através da inserção desses nomes. No Currículo Vitae 1, a sonoridade é do próprio equipamento, enquanto que no Currículo Vitae 2, o último diapositivo é acompanhado do trecho da música Página 13, de Gonzaguinha, cujo conteúdo descreve a leitura da notícia de um assassinato. Esses audiovisuais participaram de vários salões e mostras, inclusive de Bienal de Paris, de 73, Bicho Morto e Matadouro, e de 75, Natureza, do Luiz Alfonso. Mas o primeiro salão a abrigar esse tipo de produção foi o segundo Salão Nacional de Arte Contemporânea de Belo Horizonte, em 1971. Enfim, a inserção do audiovisual com diapositivos e seu reconhecimento enquanto novo meio ou linguagem no campo artístico brasileiro dos anos 1970 acompanhou de perto as pesquisas e proposições, muitas vezes de caráter transitórios e também reprodutivos, como a fotografia. Contudo, a partir da pesquisa bibliográfica até o momento realizada, o audiovisual com diapositivos parece ter tido uma presença muito peculiar e restrita a determinados locais e grupos de artistas, notadamente Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os audiovisuais aqui apresentados apontam para narrativas conceituais que revelam a sintonia das mesmas com a parcela da produção artística brasileira que desbravava os limites da criação, experimentando e explorando ao máximo as potencialidades dos novos meios, porém propondo reflexões que vão desde a realidade social concreta e direta, seja alusiva ou metafórica, como as que tangem o diverso particular íntimo. Aqui eu encerro. Obrigada.